Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre o polêmico projeto do Pier em Y aqui no Porto do Rio. Esse projeto do Pier em Y, isso de alguma forma pode macular a imagem do Rio de Janeiro com o Porto Maravilha, que é um projeto que, acho que no entendimento geral, é uma área que está sendo revitalizada para o bem da cidade, né? Com exceção da demolição da perimetral. Mas eu diria o seguinte, parece que todo mundo esqueceu que a Unesco nos declarou, né, patrimônio, a nossa paisagem urbana e arquitetônica, patrimônio da humanidade. E depois de declarar patrimônio da humanidade, vem essa maldição desse Pier em Y, com essas paredes que serão os navios, hoje com 75 metros de altura. Amanhã, ninguém sabe, porque sempre a maior embarcação ainda está por vir. Depois dessa decisão, se joga embaixo o QG da Polícia Militar, né, Evaristo da Veiga. Quer dizer, claro que isso tudo macula, né? E as desculpas são mais esparrafadas possíveis. Lembrou a nossa Aspásia Camargo do Pereira Passos, mas eu queria lembrar de um prefeito que antecede, Carlos Sampaio. Demoliu o Morro do Castelo, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista do seu valor histórico, patrimonial, cortou a nossa história, porque com aquela terra daquele morro ele ia sanear as ruas do Rio e também ia permitir uma melhor aeração da cidade. E se cometeu esse patrimônio. Quem há de se lembrar, no duro período da ditadura, a demolição do Palácio do Monroe, aquela obra maravilhosa que aos nossos olhos dos mais antigos ainda ficaram, mas ninguém mais sabe que ali estava, com uma desculpa esfarrapada de construir o metrô, como não pudesse construir o metrô sem o Palácio do Monroe lá. Você está entendendo? Então, esses crimes são crimes contra um patrimônio constituído e que não se recupera mais. Feito, acabou. Então, e hoje, essas forças que comandam a nossa cidade, o nosso estado, estão unidas. Por mais que a gente tente, como conseguiu a deputada Aspásia Camargo, uma medida liminar para impedir a construção, no passo seguinte, a liminar é derrubada, né? Algumas de forma afoita, é derrubada até em poucas horas. Outras levam 72 horas. A dela demorou um pouco mais. Demorou, acho que uns 30 dias, pelo menos, demorou. Né? Mas tem sido assim. As formas de luta, né, que é você recorrer, uma delas recorrer ao Ministério Público Judiciário, são facilmente anuladas. E os crimes contra a paisagem urbana são sucessivos. Agora, nessa questão do turismo, acho que ninguém é contra o turismo aqui na cidade do Rio, apesar do impacto que há em toda a cidade, né? Só que, até a senhora citou no último bloco, esse tipo de projeto pode atrair realmente esse turista que não vem gastar na cidade, não deixa esse legado positivo para a cidade? Veja só, nós verdes, somos 100% a favor do turismo sustentável. Então, a cidade tem que tratar o seu patrimônio natural, a sua paisagem cultural, com coisas que se combinam. Porque você valorizando a cidade, primeiro você valoriza a cidade para o próprio morador. No caso, o carioca e a região metropolitana de 11 milhões de pessoas que vivem e precisam de espaços de lazer, de beleza, de turismo, etc. Agora, o importante é saber o seguinte: qualquer país do mundo hoje daria fortunas muito maiores do que a demolição da perimetral, do que os 6 bilhões do Porto, para ter o privilégio de ter a paisagem que nós temos. A Baía de Guanabara é tombada. Ela é um patrimônio da cidade. O deputado Luiz Paulo lembrou muito bem que a Unesco fez não é um tombamento, mas criou uma legislação de proteção para o que ele chamou patrimônio nobre da cidade, que é a sua orla, a sua sinuosidade, né? Pegando toda a enseada de Botafogo, Jardim Botânico, etc.
incluindo esse passeio, essa entrada aí da Baía de Guanabara. Hoje, nós estamos extremamente preocupados com a despoluição da Baía de Guanabara, que já investimos, conseguimos melhorar 30%, temos 70% ainda para conseguir percorrer. Se nós melhorarmos e preservarmos a Bahia no porto, nós vamos ter um grande pretexto para sanear esse pedaço da Bahia, que tem ali próximo Niterói, que vai fazer um projeto agora importante também, e Paquetá, que está ali logo adiante. Então, tudo isso depende de vontade política. O meu projeto, minha ação na Justiça recebeu agora um vigor novo, deputado, porque nós conseguimos levar o juiz da 15ª Vara de Fazenda, por solicitação da Justiça Federal, julgou que realmente a ação tinha uma base federal e transferiu para a área federal agora a discussão. Nós não temos ainda o nome do juiz que vai tratar do assunto, mas é uma nova esperança que se acende porque, logicamente, a cidade está sendo prejudicada pelas docas que deixaram essa área abandonada durante 40 anos, que estão usando o porto para fazer negócios. E eu digo a você que há uma preocupação, porque o Moinho Santista traz trigo, de 15 em 15 dias atraca ali nessa parte que supostamente poderia ser do Porto em É. Agora, nós somos generosos. Nós não estamos aqui para defender o Y nem o E. Logicamente que o E é muito superior, mas se houver um Y que não esteja naquele lugar fatídico, o problema é do lugar, da localização. Tem que chegar mais para a ponta, mais para o armazém 6, 7, 8, que é o lugar mais razoável para isso. E aí eu acho que nós temos que ser duros, porque está havendo conflito federativo, as docas foram as grandes adversárias da modernização do porto, que poderiam ter feito, elas poderiam ter feito. Como Buenos Aires fez, como Belém do Pará fez, Estados Unidos você tem Tizapique, você tem tantos lugares. Portugal, né? Lisboa, não fizeram. Então, as docas devem ao Rio de Janeiro. Primeiro, 40 anos de emparedamento dificultando a modernização do porto. Segundo, a prefeitura assumiu. Viva a prefeitura. Não era uma específica e necessária decisão dela. Mas agora que assumiu, ela tem que defender o projeto. Eu acho que ela não pode ficar omissa. E muito menos quando o patrimônio federal, isto é, o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, está assumindo que o projeto é inconveniente e quando nós sabemos que um prédio, porque na verdade o navio vai ser um prédio de 75 andares parado, bloqueando a paisagem. Eu acho que isso não é aceitável para nenhum carioca, e nem para a Baía de Guanabara, e nem para o meio ambiente, e nem para o patrimônio cultural da cidade. Turismo nós queremos de qualidade, porque se nós atravessarmos Copa do Mundo, Olimpíadas, com esse tipo de legado, um legado que vai sacrificar a cidade para mais de 200, 300 anos, eu acho que nós não vamos ficar satisfeitos com isso, não. Deputado, para a gente encerrar, nosso tempo já está se esgotando. Politicamente, há alguma coisa a ser feita para bloquear esse projeto, ou pelo menos para levar para outro lugar? Politicamente, nós estamos fazendo. Este debate é um debate político sobre esse tema, desse absurdo que é esse atracadouro na letra Y, que é até uma letra que já foi expurgada do nosso alfabeto. A letra E ainda continua, mas a letra Y foi expurgada. A segunda são as ações na justiça. E a terceira é a conscientização da sociedade, né, para que ela se mobilize e mostrando o seu descontentamento como a gestão pública está se dando em relação à área portuária, especificamente a gestão de docas, que está contrariando todos os interesses. Se a presidenta Dilma Rousseff se sensibilizasse, ela dava uma ordem em docas para resolver o problema. Se a ministra do Ambiente, a Isabela, se sensibilizasse, ela entrava em ação. Tem diversos ministros na área federal que podem entrar em ação e não entram, porque a Docas é uma companhia que está submetida à União.
Tá certo. Quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.